para essa festividade, Efésios, capítulo de número 5, um texto bastante sugestivo e que fala bastante ao coração de cada um de nós. Efésios, capítulo 5. Glória a Deus. Eu quero ler a partir do primeiro versículo, porque a gente precisa desse texto para compreender o que é que Paulo está falando aqui no versículo de número 14. Amém? Então, os irmãos acompanhem a leitura. Diz assim o texto: Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a prostituição e toda a impureza ou a avareza nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos, nem torpezas, nem parvoices, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, ou qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz: Desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Sentem-se, queridos. Quero louvar a Deus por essa noite, pela vida de cada um dos irmãos que está aqui. É um prazer estar mais uma vez aqui com os irmãos, com os obreiros, os varões que estão sempre lá na nossa igreja, estiveram lá na nossa festividade de 55 anos de fundação da Assembleia de Deus do Parque Anchieta. Eu até estava falando com o pastor aqui que é uma coisa estranha que os varões nunca vieram aqui, né? O grupo de varões nunca veio aqui. Vocês nunca foram no evento de varões lá, já foram? Não, né? Mas no evento das irmãs, eles estão sempre lá e as irmãs estão sempre aqui. Eu até hoje nunca entendi isso. Nunca houve disponibilidade para os varões estarem aqui. Tanto é que nós dividimos a festa de 55 anos em 6 dias para que cada departamento pudesse dirigir um dia. E no dia que o departamento dirigiu, que foi na sexta-feira, eles não foram. Estiveram lá na quinta, que era o dia do departamento da União Feminina dirigir o trabalho. São mistérios que a gente não consegue explicar, mas que a gente dá graças a Deus por isso. Isso demonstra, queridos, que não há uma diferença. O próprio apóstolo Paulo diz que não há essa diferença para Deus. Quando Deus olha aqui para a terra, Ele olha a igreja, não vê homem e mulher, Ele vê salvos crentes em Jesus. Amém? Estamos alegres, portanto, de estar aqui com os irmãos. Eu quero dizer para os irmãos que fazer 27 anos num departamento de varões é
É bastante tempo, eu nem lembro mais quando eu fiz 27 anos de idade, já esqueci quando foi. Tem bastante tempo, varão, tem muito tempo que eu fiz 27 anos de idade, mas nós estamos felizes por estar aqui hoje e louvando o nome do Senhor. O texto que vocês escolheram é um texto, como eu disse, bastante sugestivo, porque ele vai trazer algumas implicâncias para a vida, para a nossa vida, para o nosso cotidiano, para as práticas cristãs. Uma das grandes preocupações que tenho nos ensinamentos, e esse texto é um texto que permite a gente trabalhar um bom ensinamento, uma das grandes preocupações que tenho é justamente com o comportamento do crente diante do mundo, com o comportamento que cada um de nós precisa ter diante desse mundo, que precisa ver em nós algo diferente para que o nome do Senhor seja glorificado. Dizia eu na igreja, certo dia, e isso trouxe um certo espanto para alguns irmãos, a princípio, mas depois compreenderam, que há muita gente que entende que a função principal da igreja é pregar o evangelho para o mundo. E, na verdade, não foi isso que Jesus Cristo nos ensinou. Quando nós lemos o texto do capítulo 5 do Evangelho de Mateus, nós compreendemos que a função principal da igreja é glorificar o nome do Senhor Jesus. Mas espera aí, então a função principal é eu entrar no templo e ficar dando glória a Deus? É isso que Deus me chamou? Não. O texto de Mateus, no capítulo 5, está relatando para a gente claramente que o mundo precisa ver em nós as nossas boas obras. E ele disse, e então eles glorifiquem a Deus por verem em vocês as boas obras. Isso quer dizer, queridos, que o nosso comportamento fala muito mais do que a nossa própria fala. Aquilo que a gente faz diz muito mais diante do mundo do que aquilo que a gente diz. Isso é, queridos, que quando a gente fala alguma coisa para o mundo, é importante que o nosso comportamento, que é aquilo que a gente faz, coadune, ou seja exatamente igual àquilo que a gente está dizendo. E o apóstolo Paulo, ele vem trazer essa implicância para nós hoje. Quando é que o mundo vai glorificar a Deus? Quando o mundo ver em nós a imagem e semelhança do nosso Criador. É isso que Paulo está dizendo a partir do primeiro versículo desse texto. Quando ele diz assim, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Isso quer dizer, queridos, que tudo que eu pratico, tudo que eu faço, tudo que você faz nesse mundo tem que imitar as ações divinas, tem que imitar o Deus Todo-Poderoso. E a cada momento que eu imito Deus nas ações, no amor, naquilo que Ele faria, eu estou fazendo com que o mundo glorifique o nome do Deus Todo-Poderoso. O grande problema que nós estamos encontrando é que ainda temos alguns que estão, na verdade, querendo glória para si, querendo louvor para si. O que fazem, não fazem com a intenção de que Deus seja glorificado. Muitas igrejas, muitos líderes e, consequentemente, muitos crentes estão praticando coisas para que as pessoas olhem para eles e louvem o nome dele, dizendo, esse cara é bom, aquela igreja é boa, aquele cidadão, aquela cidadã é bom. Na verdade, a nossa prática deveria alguém olhar para nós e dizer, Deus é maravilhoso e deve ser glorificado, porque Ele transformou aquela vida e Ele agora é igualzinho ao Deus Todo-Poderoso. Nosso problema é que muitos de nós não queremos imitar a Deus. A gente imita até outros homens, imita até outras pessoas, imita até o pastor da igreja, mas às vezes não queremos imitar o Deus Todo-Poderoso. E é claro e evidente, queridos, que se o pastor da igreja imita a Deus, também nós vamos imitá-lo. Se o pastor vai para a direita, a igreja tem que ir para a direita junto com ele. E se ele está seguindo os passos do Deus Todo-Poderoso, ele está levando a igreja para o céu. Mas se não está seguindo, nós temos um complicador nessa história. Porém, queridos, o que nós temos aqui então é a ideia de que o que Paulo está transmitindo é que o comportamento de cada um de nós vai fazer com que o mundo também seja guiado. E o mundo sendo guiado, ele glorifica a Deus com aquilo que nós estamos praticando. Por isso o apóstolo Paulo, ao escrever aos Efésios, no versículo 2 desse capítulo, ele diz, andai em amor, como, e aqui é uma expressão de comparação, como também Cristo vos amou.
Então esse é um ponto principal que eu quero transmitir para vocês hoje. Daqui a pouco a gente chega no que vocês colocaram como base, mas a gente precisa compreender o texto para compreender o que vocês querem daquilo que vocês colocaram como tema para essa festividade. Então importa que a igreja precisa ser conhecida. E qual é o sentimento, ou melhor, a prática que dá maior ênfase ao conhecimento do mundo para com a igreja? Qual é o sentimento e a prática que faz com que o mundo nos reconheça como sendo imitadores de Deus? Paulo está dizendo: o amor que temos uns para com os outros. Vocês podem trazer pregador da China, do Japão, dos Estados Unidos, mas se nessa igreja não tiver amor, nada vai adiantar. Vocês podem trazer o melhor cantor para dentro dessa igreja, mas se vocês aqui dentro não tiverem amor uns para com os outros, como Cristo vos amou, nada vai adiantar. Vocês podem ter vindo lá do outro lado do mundo, ou lá dos confins do país. Se vieram aqui e não nos amamos uns aos outros, a nossa reunião nessa noite é vã. Mas se tem amor para mim e para você hoje, Jesus Cristo está sendo glorificado na nossa vida dentro desse lugar, porque essa é a marca da igreja. Foi isso que Jesus Cristo disse para nós: vocês precisam vos amar uns aos outros, como eu também vos amei. Quando vocês vos amarem uns aos outros, então o mundo vai reconhecer que vocês são meus discípulos. Não existe discípulo de Jesus que não consegue amar o coleguinha que está sentado do lado dele na classe de ensinamento nessa igreja no dia de hoje. Se tu está sentado ou vai sentar do lado de alguém, seja nessa igreja ou lá na sua, enquanto você visita essa, lá na sua, e você sentou, olhou para ele e disse: não gosto, deu ruim para você, porque Jesus Cristo está dizendo que você só pode ser discípulo dele se amar aquele que é o seu próximo. Espera aí, vamos um pouco mais além, porque o meu Cristo vai me ensinar no capítulo 5 ao capítulo 7 de Mateus, que não é só o próximo, aquele que me faz bem, aquele que simplesmente olha para mim e diz: você é bonito. Ele está dizendo: quem diz que você é feio, também deve ser amado por você. E ele disse: bendizei aqueles que vos maldizem, amai aqueles que vos odeiam. Olha aqui o que eu vou lhe dizer nessa noite. Você quer ser filho do Deus Todo-Poderoso? Que agora ele vai mais além. Primeiro ele disse: vocês só serão meus discípulos se vocês se amarem uns aos outros. Agora ele está dizendo outra coisa. Ele está dizendo: vocês querem ser filhos de Deus? Vocês querem ser filhos de Deus? Então vocês precisam amar aqueles que odeiam vocês. Precisam orar por aqueles que vos perseguem. Vocês precisam bendizer aqueles que estão maldizendo vocês, senão vocês não serão imitadores de Deus e consequentemente não carregarão a marca de filhos do Deus Todo-Poderoso. Volto ao versículo 1, porque o texto está dizendo: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Você é imitador de Deus? Você é imitador de Deus? Se você é imitador de Deus, você ama até quem lhe odeia. Aleluia. Isso é um problema, e a gente precisa olhar para isso. É isso que Paulo está dizendo para a igreja de Efésios. Então, despertar, queridos, para despertar, até que Paulo chegasse à ideia de despertar, aí Paulo está dando para eles uma série de orientações. Vocês querem despertar? Precisam ser imitadores de Deus. Querem despertar? Vocês precisam amar uns aos outros como Cristo também vos amou. Querem despertamento? Não pode haver prostituição. Querem despertamento? Não pode haver impureza. Querem despertamento? Não pode haver avareza. Eu vou dar um salto aqui no pureza e prostituição, porque isso é uma coisa bem batida entre nós, né? Se tem uma coisa que dentro da igreja Assembleia de Deus bate muito, é com relação a essa questão. Mas que isso tem que ficar gravado na nossa mente. Mas tem uma coisa que pouco se combate na Assembleia de Deus. É uma coisa chamada avareza.
Jesus tem misericórdia, mas eu vou falar para vocês, querem ver uma luta tremenda dos céus, é na hora que o pastor sobe aqui e fala, vamos ofertar. É nessa hora que, acho que Deus manda um monte de anjo. Você está cantando aqui, está louvando, Deus manda um anjo só, mas na hora de pedir oferta, que ele manda um montão, vai lá, vai todo mundo, porque senão esse povo não abre a mão para dar, é só Jesus. Vou falar para vocês uma coisa, se tem uma coisa que consegue competir com Deus, aliás, é a única coisa que Jesus Cristo diz que consegue competir com Deus, é a avareza. Ele diz assim, vocês não, o único que é chamado de Senhor em comparação com Deus é o dinheiro. Ele disse, vocês não podem servir a dois senhores, ou vocês servem a Deus, ou servem a Mamon. Nós, infelizmente, nessa atualidade, estamos muito voltados para aquilo que é meu. Alguém chegou a dizer, tem gente dentro da igreja dizendo que é meu, mas o que é teu também pode ser meu, você pode me dar? Mas eu não consigo abrir a minha mão para entregar alguma coisa para abençoar a obra de Deus. Aliás, a obra de Deus já é abençoada. A verdade é que quando eu estou abrindo a mão, eu já fui abençoado para conseguir abrir a minha mão. Então, se a gente olhar para o texto, a gente vai perceber que Paulo está nos chamando a um despertamento para frutificar. Quando Paulo escreve aos Coríntios, na segunda carta, no capítulo número 9, Paulo está dizendo aos Coríntios que quando eles entregam de coração, ele está dizendo, Deus ama o que dá com alegria, ele está dizendo que eles vão colher frutos. Ele diz o seguinte, quando você semeia pouco também você colhe, mas se você semeia muito você ceifará. E ele não está dizendo outra coisa que senão dinheiro. É isso que ele está falando naquele momento. Ele está dizendo o seguinte, abre teu coração, abre a tua mão, e você vai ver se Deus não vai fazer você frutificar em todas as coisas. Tem gente querendo frutificar dentro da igreja, mas na hora de dar dinheiro, Jesus Cristo tenha misericórdia. Mas eu vou adiante. Nós vamos chegar onde Deus está querendo. Versículo de número 4, nem torpezas, coisas que a gente sai falando por aí, nem parvoíces, nem chocarrices, brincadeiras que não convêm, mas antes ações de graça. Ele está chamando a gente para cultuar ao Senhor, seja onde quer que a gente esteja. Eu tinha um pastor, queridos, que ele dizia o seguinte, quando os crentes estão reunidos em altas gargalhadas, de Jesus não está falando. Ele dizia isso, eu ficava olhando, eu fiquei observando, falei, pior que é mesmo. Quando a gente está reunido em grupo e a gente está dando altas gargalhadas, eu duvido que esteja falando Jesus te ama. E o que Paulo está dizendo? A gente tem que ter cuidado com as nossas reuniões. As nossas reuniões precisam ser de ações de graça. A gente precisa abrir o coração e se reunir. Quando a gente tem reunião com oração de graça, ao invés de gargalhado, o que a gente tem é lágrima. Mas peraí, o senhor está dizendo que a gente tem que mudar a tristeza, a alegria em tristeza? Não. Muitas lágrimas que são derramadas são lágrimas de alegria na presença do Deus Todo-Poderoso. Os varões lá de Alce, não sei se foi os de Alce, eu não sei qual foi os varões, agora me esqueci, vieram aqui e cantaram, fica comigo, fica, não vai embora, fica. Que coisa deliciosa, eu tenho certeza que muitas lágrimas desceram nessa hora, porque a presença de Jesus entre nós faz a gente chorar de alegria quando Ele se manifesta entre nós. Ações de graça, Paulo está dizendo, se reúnam e tenham ações de graça, e vocês vão ver o fruto da obra de cada um de vocês. Aleluia. A hora está indo, e eu preciso ir junto também para a gente não se perder. Mas o apóstolo Paulo, ao chegar no versículo de número 9, o apóstolo Paulo diz assim, porque o fruto do Espírito está em toda a bondade, justiça e verdade. É claro que ele está encurtando as questões relacionadas com que ele mesmo vai escrever em Gálatas, relacionando o fruto do Espírito, que ele coloca 9
coloca 9 gomos ali naquele fruto, coloca 9 virtudes para que a gente possa entender, e ele dá uma reduzida, mas faz-nos entender que tudo está relacionado com bondade, justiça e verdade. E esse é um dos pontos importantes que Paulo está escrevendo para uma igreja que é grega, uma igreja que a igreja de Éfeso era uma igreja da Grécia. E olha o que ele está falando. O fruto do Espírito, ele termina com a palavra verdade, trazendo a ideia para eles, queridos, que os gregos buscavam o que era a verdade. Os gregos, a palavra de ordem entre os gregos era essa. Os filósofos falavam de verdade. A religião queria trazer verdade. E eles queriam entender o que é a verdade, o que é ser verdadeiro. Eles nunca chegaram a esta conclusão. E é por isso que Jesus Cristo se apresenta para a igreja e fala para a igreja: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando Jesus Cristo se expressa desse jeito, ele está dizendo: eu sou a solução para toda a dúvida de cada um de vocês. Eu sou a solução para que vocês não fiquem mais com dúvida. Vocês estão procurando a verdade? Sou eu a verdade e a única verdade. E ele disse mais: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele estava dando um start para dizer para eles: acabou a dúvida de todos vocês, esquece a filosofia, esquece a religião, esquece tudo isso. Se você anda em verdade, você anda em Jesus Cristo, que é a verdade, a única verdade a ser dita em todo o mundo. Tudo se resume nisto, e ele está dizendo: quer fruto, então ande em verdade. E esse é um problema entre nós. Esse é um problema entre nós. Vou falar para vocês que o que tem de gente dentro da igreja, em cima do altar, que não consegue ser verdadeiro. Não estou falando do que sai da boca, não, porque Cristo também não está falando sobre isso, porque tem muita gente que está relacionando a ideia de verdade com aquilo que eu digo. Esse é um problema. É com aquilo que eu faço, porque eu posso estar falando uma verdade aqui para vocês, mas eu mesmo não tenho uma vida verdadeira diante do Deus Todo-Poderoso. Então, verdade é algo fundamental que fala mais do seu comportamento do que aquilo que você diz. Mais uma vez eu vou dizer para você: eu posso dizer 1000 verdades para vocês aqui, mas eu mesmo não ser verdadeiro, não no que eu estou dizendo, mas na minha atitude. E esse é o problema que Paulo está colocando aqui nesse momento. O fruto do Espírito não traz nenhum tipo de confusão para dentro de mim e nem para dentro de você. Ou somos realmente filhos do Deus Todo-Poderoso, ou não somos. Entre verdade e mentira não existe meia verdade e nem existe meia mentira. Ou existe mentira ou existe a verdade. O que ele está dizendo é: vocês querem ser filhos do Deus Altíssimo, querem um despertamento, sejam verdadeiros nas suas atitudes, sejam verdadeiros nos seus comportamentos, sejam verdadeiros naquilo que vocês fazem, e o mundo vai glorificar o meu nome, e vocês vão ter a minha presença entre vocês quando se reunirem. Aleluia! Estamos chegando lá. Versículo de número 11, ele diz: e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas. Aqui é um negócio muito sério que eu preciso tratar com vocês antes da gente chegar no versículo 14. O que Paulo está dizendo é que há uma obra das trevas e que elas são infrutíferas no tocante à luz, no tocante àquilo que eu e você praticamos. Porque algo que a gente precisa entender é que as trevas também dão frutos, mas não para que a luz, para que sejam manifestas na luz. É isso que Paulo está dizendo. Como é que o senhor sabe disso? Bom, você vai lá para Mateus, no capítulo de número 13, e você encontra lá 2 textos importantes, que é o texto, o texto que eu quero tratar com vocês, é o texto da parábola do joio e do trigo. E quando você olha para aquilo, você vai perceber que, primeiro, o texto está dizendo que os trabalhadores foram para o campo para semear. E o que eles foram colocar lá? Trigo. Eles estão semeando. Mas o texto está dizendo, o dono da seara mandou eles ir lá e semear trigo. Eles semearam trigo. Mas o texto diz que eles dormiram. Eles foram descansar. Está todo mundo cansado? Eles foram dormir. E enquanto eles estão dormindo, veio o inimigo. E diz o texto que colocou lá joio. Ó, para colocar o joio, ele tem que colocar o que lá? Ele teve que colocar o que lá? Para o joio nascer?
uma semente. Isso quer dizer, queridos, que nas trevas, as trevas também levantam o seu fruto, a sua semente, e que por vezes estão misturados com aqueles que fazem parte do reino da luz, com aqueles que são filhos da luz. O que Paulo está dizendo? Quando vocês observarem isso, vocês vão observar pelo trato, pelo comportamento, que há joio no meio do trigo. Ele diz: não vos comuniqueis com eles, não vos comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas. Deus está dizendo que tem fruto que se levanta, que até parece ser bom, mas minha esposa leu aqui Lucas, capítulo de número 6, dizendo que pelo fruto conhecereis a árvore. Nenhuma árvore boa dá fruto ruim, e nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Ou faz a árvore boa e seu fruto bom, ou faz a árvore má e o seu fruto mal. Não tem para onde correr. O que Deus está dizendo para mim e para você é: ou você é realmente bom naquilo que você frutifica, ou você é realmente mal naquilo que você frutifica. Ele está dizendo então: não vos comuniqueis com as obras infrutuosas daqueles que são joio. Se é joio, deixa ele de lado. Você está aqui para glorificar e exaltar o nome do Deus Todo-Poderoso. Você vai continuar glorificando e frutificando para a glória do Deus Todo-Poderoso. Preciso, antes de chegar no versículo 14, pegar o que João disse, e o pastor da igreja metodista citou aqui. João disse, capítulo 15 de João, Jesus está fazendo uma analogia, ele sendo a videira, e a gente sendo os ramos. Ele diz: eu sou a videira. Você acha que videira verdadeira vai dar fruto mentiroso? Você acha que videira verdadeira vai ter ramo mentiroso nele? Não. Ele está dizendo: eu sou a videira verdadeira. Quem está em mim também tem que ser verdadeiro. Aleluia. E agora ele diz: eu sou a videira verdadeira, e vós sois os ramos. Toda vara que está ligada em mim, essa dá muito fruto. Mas a vara que ela está lá desligadinha, caída, meio suja, vem o meu pai e limpa, para que ela dê mais fruto. Jesus disse: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Quando essa palavra entra e limpa o meu e o teu coração, o meu comportamento muda. E muda por quê? Muda porque eu preciso glorificar a Deus com os frutos que eu irei te dar. Eu estava conversando com uma bióloga certa vez e perguntei a ela qual é o problema da árvore que não está dando fruto. E às vezes eu vejo algumas pessoas chegar lá e fazer podar ela. Corta um pedaço daqui, corta outro pedaço dali, e quando a árvore ela reaviva dando fruto. E ela me disse assim: Robson, o que acontece é que toda árvore agradece a quem foi lá e podou. Tem galhos secos, galhos que estão sujos, galhos que a seiva já não chega lá na ponta, e os galhos estão todos atrapalhados, e por isso ele não está frutificando. A árvore é até boa, mas ainda não deu o seu fruto, e é preciso que Jesus faça uma limpeza. E eu estava pensando, quando eu comecei a ler esse texto lá com 18 anos de idade, quando eu aceitei Jesus, dizia: Jesus pega um paninho com água e sabão e passa no raminho, e o raminho fica limpo. Não, a bióloga disse: não é isso que Jesus está dizendo. Limpar para eles é cortar aquilo que não presta, cortar aquilo que está ruim, é arrancar fora. O que Jesus faz na minha vida e na tua é arrancar de mim e de você tudo que não presta, para que a gente possa glorificar, para que a gente possa frutificar e glorificar o nome do Deus Todo-Poderoso. Ah, mas aí você vai dizer: que bom, Jesus está limpando. Que bom depois que limpa, porque na hora que ele está limpando é ai. Na hora que ele está limpando é: ui, Senhor, essa doeu. Senhor, essa aí o Senhor arrancou lá pertinho do coração. Ele diz: é isso mesmo. É aí mesmo que eu vou arrancar tudo, para você aprender a amar a mim, glorificar o meu nome em todos os lugares onde você andar. É isso que Paulo está dizendo. Tem muita gente que Jesus precisa cortar lá no dinheiro.
Para poder glorificar a Deus. Tem gente que precisa perder tudo. Às vezes eu fico ouvindo alguns testemunhos de gente dizendo: eu tinha muito, tinha 2 carros, tinha casa, tinha isso, tinha aquilo. Jesus arrancou tudo. Aramaché. Quando Jesus arranca, a pessoa olha para um lado e para o outro e diz: só tem o Senhor agora, não tem mais ninguém aqui, é só Jesus agora. E essa é a hora de frutificar. Então vai um recado do céu, do profeta para você hoje: se tu não está frutificando, é melhor tu correr para o pé de Jesus, porque senão ele vai meter o facão. Aleluia. Aleluia. Em contrapartida, ele está dizendo: depois que a vara está limpa, essa aí dá muito fruto. Aí ele vai dizer assim: não vos escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, para que vades e des fruto, e o vosso fruto permaneça. Aqui eu vou falar uma coisa muito interessante para vocês. Eu tinha uma mangueira lá em casa, que infelizmente ela deu cupim, e a bichinha acabou morrendo. Mas era uma mangueira frondosa. Vocês já ouviram falar de manga rosa? Já ouviram? Vocês já viram manga rosa de 700 gramas? Já viram? Lá em casa dava. 700 gramas dava uma manga rosa lá em casa. Era uma bichona desse tamanho. Eu não tinha coletor na época de fruta, e eu tirava com uma garrafa PET de 3 litros, ela não cabia dentro da garrafa PET. Ficava só a pontinha dela e eu rodava ela para ela poder cair. De tão grande que ela era. Aí, certa feita, tinha um galho que ia para o lado do vizinho, o ramo que ia para lá. Quando ele frutificava, aquele ramo descia ali na casa do vizinho. E eu falei: pô, enche de folha e tal. Eu fui de cima do muro, chamei a vizinha e falei: senhora, me desculpe, mas eu vou cortar esse galho aqui, eu preciso ir no seu quintal depois para limpar. Ela falou assim: não, moço, não faça isso. O senhor não vai cortar esse galho aí. Eu falei: mas por que? Suja seu quintal todo. Ela disse assim: o filho dela tinha problemas, dificuldades, né? E aí, meu filho fica embaixo dessa sombrinha aqui, não arranca esse galho aí não. Eu falei: tá bom. Eu falei: filha, a mulher falou que não tem problema não, para deixar sujar lá. Aí veio os frutos. Quando começou a frutificar, pastor, era aquele galho que dava mais fruto, e era para o lado da casa dela. Era exatamente aquele ramo que enchia, ficava lotadão, e o ramo fazia assim, descia, ia lá embaixo, em cima do muro, e descia lá na casa dela. Eu fiquei olhando para aquilo e falei: espertinha. Mas aí eu fiquei de olho no ramo, fiquei olhando ele, e quando ele não tinha fruta, ele ficava assim, ó, empinadinho. Estou eu aqui, e o vento batia, ele sacudia para lá e para cá. Mas quando ele se enchia de fruto, ele descia. Aramahasheminas. Quando ele tinha fruto, ele descia. Jesus está dizendo para mim e para você hoje: quem tem fruto não é altivo, quem tem fruto não é orgulhoso, quem está cheio de fruto desce para poder abençoar a vida dos outros também. Você está cheio de fruto hoje? Se não está cheio de fruto, vai: Jesus, arranca de mim o orgulho, arranca de mim, me joga lá no Jordão, igual o Senhor fez com Naamã, mas tira de mim todo o orgulho hoje, para que eu possa servir ao Senhor em verdade e fazer a tua vontade. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós precisamos ser verdadeiros, não somente naquilo que a gente está dizendo, mas na nossa prática do dia a dia. E a humildade é uma das coisas que marca a vida de um crente em Jesus Cristo. Aleluia. Como é que está teu ramo aí hoje? Está pesado? Está pesado, tá? Tem hora que você olha para um lado e fala assim: meu Deus, meu Jesus, eu estou fazendo aqui, estou fazendo lá, Senhor, o peso está grande. Ele está dizendo: eu sei, é tanto fruto, você quer o quê? Com esses frutos todos aí, você quer que seja levinho? Não. Acontece isso com qualquer tipo de árvore, queridos. Com qualquer tipo de árvore. Percebam, observe qualquer tipo de árvore. Quando o galho está cheio, ele desce. Ele parece que ele está dizendo assim: ei, estou aqui, estou cheio, estou lotado. Quer ser servido hoje? Pode pegar, tem fruto à vontade para mim e para a tua vida hoje. Aleluia. Agora Jesus
está nos ajudando, e nós chegamos no versículo de número 12. Ele está dizendo, olha, o que eles fazem? O que eles fazem em oculto, até dizer, é torpe. O que Paulo está dizendo é que ele não consegue nem abrir a boca para dizer o que eles estão fazendo de errado, de tão feio que é aquilo que eles estão praticando. Então não se misture com eles. Fique na sua, ainda que você sofra, ainda que você padeça, mas fique na sua, fazendo a vontade do Deus Todo-Poderoso, porque ao tempo dele ele vai fazer as coisas acontecerem. A seu tempo, é isso que diz Tiago: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, que a seu tempo vos exaltará. Ele sabe o momento da sua vida, ele sabe exatamente o momento que ele quer fazer algo por mim e também por você. Mas veja bem, agora, chegamos no versículo 13, quando ele diz assim, mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Vou contar uma coisinha para vocês aqui, para a gente chegar no versículo 14. Eu estava vendo uma reportagem uma vez, e a reportagem falava de um contrabando de botijões de gás, que estavam vindo do Paraguai, atravessando o rio. Eles puxavam numa cordinha os botijões de gás, para chegar do outro lado, mais barato. Eu assistindo aquela reportagem, tinha uma pessoa do meu lado, e a gente vendo aquilo, e aí eles estavam reclamando, os repórteres falando sobre aquilo, né, que aquilo estava trazendo prejuízo para os impostos do Brasil, aquela coisa todinha e tal. Quando essa pessoa, que infelizmente é um obreiro, virou para mim e disse assim, aí eu disse assim, está vendo como é que são as coisas? As pessoas não querem nada na honestidade, eles só querem fazer as coisas assim, por baixo do pano, para se dar bem, para ter uma vantagem, não querem fazer as coisas com honestidade. Vai lá, compra o gás com honestidade, paga a sua luz com honestidade, paga a sua água com honestidade. O que impede a gente? Mas pastor, a minha conta é muito alta, um fiozinho por fora, dá uma ajuda para a gente. Jesus está olhando dizendo, teu fruto é podre, teu fruto é das trevas, mas eu vou manifestar esse fruto. Quando eu disse isso, que aquilo era uma coisa ruim que ele estava fazendo, a pessoa que estava do meu lado, que infelizmente é um obreiro, disse, mas pastor, a vida está tão difícil, e quando surge uma oportunidade dessa, da gente ganhar uma coisa facinho, só acha que a gente não vai fazer? Eu disse, você faz? Ele disse, faço. Aí na mesma hora eu disse, isso é obra das trevas, porque quem anda na luz não faz nada em oculto, porque sabe que o Deus Todo-Poderoso está olhando para cada um de nós. Tomara que não tenha nenhum fiozinho vindo por fora do relógio de vocês hoje. Se tem, receba aí. Amém? Chegamos no versículo de número 14. Pelo que diz, agora vocês entenderam por que é que Paulo está dizendo isso? Pelo que diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Aqui temos um problema, e aqui o problema fica mais sério, porque Paulo está dizendo para a igreja de Éfeso que tem entre eles gente que está dormindo, e quem dorme, ele fica sem os movimentos voluntários. Quem dorme fala involuntariamente, quem dorme fica sem os sentidos, ele está em repouso, inerte, inativo. Paulo está dizendo então, que infelizmente quem anda nas obras infrutuosas das trevas, está dormindo, inativo, não sente quando as coisas estão acontecendo. E olha, eu vou falar para vocês uma coisa, a gente precisa andar em integridade. Eu, principalmente, se não andar em integridade, eu conto tudo enquanto estou dormindo. Isso é um problema para mim. Vez ou outra, minha esposa fala assim, você estava falando isso, estava dizendo isso. Jesus, eu preciso sempre andar na linha, segura a minha rédea, Senhor, porque quem dorme acaba dizendo aquilo que ele faz de errado. O obreiro que estava do meu lado estava dormindo, quando ele disse, eu faço. Eu disse, ei, isso é obra das trevas, você está dormindo. Você ainda não compreendeu que tudo que fizer de errado vai ser manifesto com a presença da luz. E se você é luz, você descobre quem é que está dormindo, porque ele conta tudo que ele está fazendo de errado, e você descobre. Então, se está fazendo alguma coisa errada, cuidado para não falar à noite, viu?
Em nome de Jesus, tomara que não dê nada errado para ti. Mas Paulo então está dizendo: desperta. Há uma necessidade de despertarmos do sono da indolência, da letargia, do sono profundo, que infelizmente tem tomado conta de muita gente. Pessoas, escute o que eu vou dizer para vocês, enquanto a pessoa está dormindo, por vezes você está conversando do lado da pessoa, e a pessoa até está escutando o que você está dizendo, mas ela não está assimilando aquilo que você está falando, porque ela está dormindo. Paulo está dizendo de uma igreja que está recebendo graça e poder do Senhor. O nosso irmão, alguém leu aqui o versículo 3 do capítulo 1 da carta de Efésios, quando Paulo disse: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos abençoou com toda a sorte de bênção espiritual nos lugares celestiais em Cristo. Paulo está dizendo: vocês são uma igreja espiritualmente abençoada. Como é essa? Como são vocês que vieram aqui cantar? Mas o que Paulo está dizendo para Efésios agora é que entre aquela igreja tem gente que está ouvindo a palavra, mas está dormindo, não está entendendo nada do que está acontecendo, muito menos assimilando. Mas pastor, tem gente assim dentro da igreja? Ainda vou mais longe, tem gente que até levanta a mão: glória! Aí você pergunta: você entendeu o quê? Nada! É verdade ou é mentira o que eu estou dizendo? E o que Paulo está dizendo agora é: desperta! Deus está falando com você hoje. Desperta, Deus está falando com você. Só que dormindo não dá para Deus falar comigo. Não dá para Deus falar com você. Tem 2 episódios na Bíblia Sagrada que vocês vão lembrar comigo. Um foi com Ezequiel e o outro foi com Daniel. Daniel disse que caiu como morto, e Deus falou assim: não dá para eu falar com ele. Não dá. Vai lá, levanta ele, toca nele e levanta. Quando ele levantou, ele falou: agora eu vou falar contigo. O outro foi com Ezequiel. Quando Ezequiel foi tocado, ele se levantou e disse: fala, Senhor, fala agora comigo, porque agora eu posso ouvir o Senhor. Se você estiver dormindo nessa noite, você não vai entender a mensagem de Deus para a sua vida. Aliás, você não vai entender nenhuma mensagem que for pregada aqui nesse lugar. Não vai assimilar nenhuma mensagem, porque quem dorme perde os sentidos. E Jesus Cristo a todo momento está dizendo: desperta, desperta. O nome do departamento é Atalaia de Cristo. E Atalaia, se dormir, dá ruim para todo mundo. Se a Atalaia dormir, dá ruim para todo mundo. O Atalaia precisa estar na torre de vigia, olhando, prestando atenção em volta, para ver o que está acontecendo. Se vem alguém estranho, você: ei, está vindo alguém estranho ali, tem alguma coisa errada lá. Aquela profecia, não sei não, hein? Aquela visão está meio esquisita. Ou aquela pregação, aquele camarada ali está meio estranho. O que houve? Eu estou vendo daqui, porque eu sou Atalaia, estou despertado e estou percebendo que tem alguma coisa errada vindo em direção à igreja. É assim que o Atalaia fica. Se dormir dá ruim. E Jesus vai todo instante despertar a gente. Olha o que ele vai dizer em Marcos. Abra a sua Bíblia comigo, no capítulo de número 13. Vamos ver o que Jesus vai nos ensinar com relação aos trabalhadores. Preste atenção nisso. Marcos, capítulo de número 13. Deixa eu abrir aqui. A hora que eu abrir a gente fala. Vai ficar melhor. Marcos, capítulo de número 13. Versículo de número 32. Olha o que ele disse: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai. Quem é que vigia dormindo? Você já viu alguém vigiar dormindo? Já viu? Não. Vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como um homem, versículo 34, é como se um homem, partindo para fora da terra, deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos, e a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Versículo 35, vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Jesus coloca 3 horários do dia: a parte da tarde,
a noite que ia até a meia-noite, a segunda vigília que ia até as 3 da manhã, a terceira vigília, e depois a quarta vigília que ia até pela manhã. Ele divide o dia em 4, dizendo: nenhum deles vocês podem dormir. Vocês precisam ficar acordados de manhã, de tarde, à noite e de madrugada. Agora, por que ele está dizendo isso? Versículo 36. Para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. Jesus está dizendo que quando ele vier, quem estiver dormindo vai ficar. Aleluia. Aleluia. É o que ele está dizendo nesta palavra. Quem estiver dormindo vai ficar, porque você não sabe nem o dia e nem a hora que virá o seu Senhor. Ora, se quem está dormindo fica sem sentidos, como é que eu dormindo conseguirei ouvir o som da trombeta chamando o meu nome? Como é que eu posso dormindo cantar? Quando a angelical trombeta neste mundo estrugir, o meu nome ouvirei Jesus chamar, pois eu creio na promessa e que Deus a vai cumprir. Quando Cristo meu nome proclamar, glória, glória, aleluia, o meu nome, eita glória, aleluia, glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Aleluia! Jesus está voltando e nós precisamos ter um comportamento digno de quem não está dormindo, para ouvir Ele chamar o meu nome quando Ele vier buscar a sua igreja. Aleluia! Acorda, acorda, irmão, desperta, porque Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Já estou partindo para o final, e agora eu quero levar vocês ao que está em Tessalonicenses, no capítulo número 4 e também no capítulo de número 5, 1 de Tessalonicenses, capítulo de número 4, e depois a gente lê. Eu só vou comentar o que está no capítulo 4, mas quero falar sobre o que está no capítulo de número 5, porque no capítulo número 4, o apóstolo Paulo diz assim: não quero, porém, irmãos, que vocês fiquem iludidos, se enganem, não, ou que sejam ignorantes com relação à vinda do Senhor. Olha o que ele está dizendo: acerca dos que dormem, aqueles que já foram embora, não vos entristeçais como os demais, para que não perca a esperança. Paulo está dizendo que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e voz de arcanjo, e ao som da trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados, e estaremos para encontrar com o Senhor nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor. Ele disse isso, ponto. O arrebatamento é real, vai acontecer, a gente está subindo, daqui a pouco ele vem, e ele vai chamar o meu nome e também o seu. Se estiver dormindo não dá para ir. Agora olha o que ele diz no versículo 1 em diante do capítulo 5. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis mais em
trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e os filhos do dia, não somos mais de noite nem das trevas. Versículo 6, você pode ler comigo? Tem Bíblia aí? Pode colocar na tela, por favor, se puder. Se não puder, pega a sua Bíblia aí, 1 Tessalonicenses 5, versículo 6, leia comigo, 1, 2, 3, não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Jesus está voltando, Jesus está voltando, acorda, desperta, não durma, porque Ele está voltando e Ele quer que você ouça Ele chamar o seu nome nas nuvens, para se encontrar com Ele. Aleluia! Aleluia, essa é a hora, essa é a hora. Pode ser agora, irmão, pode ser agora, meu querido, pode ser nesse momento. Se Ele chamar, eu ouvirei Ele chamando o meu nome, para me encontrar com Ele nas nuvens. Fecho agora. Vocês já estão cansados? Estão cansados de ouvir a palavra de Deus? Então dá para ir até meia-noite. Fecho agora lendo para vocês Romanos capítulo de número 13, versículo de número 11, diz assim: e digo isto, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui antes de terminar isso. O que Paulo está dizendo é que a gente não pode dormir, ou se estamos dormindo, é importante que a gente se desperte. Por quê? Notem que essa história de que Jesus Cristo vem, ela já é de longa data, sim ou não? Sim ou não? Ela é de pelo menos 2000 anos atrás. Os discípulos ficaram maravilhados, é isso que está em Atos capítulo de número 1 e 2. Eles estão maravilhados, Jesus Cristo está sendo assunto aos céus, estão lá parados olhando. Jesus some nas nuvens, aí vem 2 anjos para do lado deles e falam: varões galileus, por que vocês estáis atônitos, olhando para o céu? Esse Jesus que vocês viram subir, Ele voltará da mesma maneira que vocês viram Ele indo. Vai voltar com a mesma glória, vai voltar com o mesmo poder para buscar a sua igreja. Dali eles saíram felizes, Ele vai voltar, pode ser agora, Ele vai voltar. E Paulo achava tanto que Ele ia voltar, que ele escreve aos Tessalonicenses dizendo: nós os que estivermos vivos. Ele não perdeu a esperança, ele continuou acreditando que Jesus Cristo ia voltar naquele período, mas não voltou. Então alguém podia dizer assim: se ele não voltou no período de Paulo, não volta mais. Não foi isso que Jesus Cristo disse. Quando Jesus Cristo falou quando Marcos registrou o capítulo, que está no capítulo 13, quando Jesus Cristo colocou as quatro fases do dia, Jesus Cristo estava dizendo que pode ser a qualquer hora. E ali não é um específico o dia, mas ali pode falar de tempos angustiosos, tempos diferentes. O que acontece, queridos, é que lá atrás, muitos de vocês podem ter avós, bisavós, que já foram embora dizendo: meu neto, meu bisneto, segura firme, porque Jesus está voltando. Sim ou não? É mentira minha? Quanto tempo que vocês ouvem isso? O pastor da igreja metodista está de cabelo branco. Talvez ele, quando era jovem, escutava isso, mas Jesus não voltou ainda. Jesus não está dizendo: se ele não voltou para você que era novo, esquece que ele não vai voltar quando ficar velho. Não. Ele está dizendo: permaneça. Esta geração agora, a outra que vem e a outra que vem, permaneça, porque eu vou voltar, e isso é verdade, isso é cabal, eu vou voltar. Então o que ele está dizendo: segura firme, porque se eu não voltar para te arrebatar, eu volto para te ressuscitar. Mas que eu volto. Aleluia. Depois que Paulo escreve aos Tessalonicenses, ele vai escrever a sua última carta. E quando ele escreve a sua última carta, escrevendo para Timóteo, a segunda carta, lá no capítulo 4, ele falou: Timóteo, eu sei que eu já estou prestes a ser oferecido como libação sobre o sacrifício. É uma expressão de derramar um líquido sobre o sacrifício. Ele está falando do sangue dele que seria derramado naquele momento. Eu sei, mas ele disse assim: olha, Timóteo, mas desde agora, Timóteo, eu estou tranquilo. Porque olha só o que eu vou dizer para você, versículo de número 7, todos vocês conhecem, vocês podem dizer comigo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Mas espera aí, o versículo 8 é melhor do que o 7,
Porque o versículo 8 diz assim: desde agora me está reservado. Ele não disse vai ser reservado. Ele disse desde agora. É desde agora me está reservada uma coroa, a coroa da justiça, a qual o justo juiz dará a mim naquele dia. Ele disse, não somente a mim, mas a todos quantos amarem a sua vinda. Quem ama a vinda de Jesus não dorme. Quem ama a vinda de Jesus fica de pé. Quem ama a vinda de Jesus aguarda Ele, ainda que tudo esteja parecendo perdido. Ele está vindo para buscar a sua igreja, e pode ser agora nesse momento. Fique de pé. Quero orar por você. Aleluia. Tem alguém dormindo aí? Tem alguém dormindo? Se tiver, catuca o teu irmão do lado e fala, desperta aí, irmão. Não deixa ninguém dormir aqui, não. Desperta aí, não deixa ninguém dormir, não. Não deixa ninguém dormir, não. Acorda ele, fala, vamos embora. Jesus está voltando. Vamos ter uma vida digna de crente na presença do Senhor. Queria saber, enquanto eu me preparo para orar, se tem alguém aqui dentro que ainda não aceitou Jesus, ou se está afastado, desviado. Existe alguém aqui que quer fazer um concerto com Jesus, quer aceitar Jesus como seu Salvador, voltar para a presença do Senhor? Sim ou não? Jesus está voltando. Não dorme não, que Ele está voltando. Aleluia. Se você dormir na direção do carro, você bate. Dorme não. Tem alguém aí? Não? Então quero orar por você. Curve sua cabeça. Eterno Deus, Pai Celestial, Senhor dos céus e da terra, ó Deus, quero louvar o Teu santo nome nesta noite por esta igreja. Ó Deus, com esse tema de despertamento para as nossas vidas, Senhor. Deus, que a gente não compactue, que a gente não se comunique com as obras infrutuosas das trevas, Pai, mas que os nossos frutos permaneçam de tal maneira, Pai, que os homens vendo glorifiquem o Teu nome. Ó Deus, se rendam aos Teus pés. Pai querido, toma o nosso coração hoje em Tuas mãos, a nossa vida. Toma cada um de nós em Tua presença e nos fortalece. Não nos deixa dormir pelo caminho, Senhor. Não nos deixa fraquejar pelo caminho, Senhor. Mas manda hoje porção. Manda hoje do Teu Espírito. Manda hoje do Teu Espírito e enche a nossa vida. Enche a nossa vida. Enche a nossa vida. Enche hoje, Pai, a nossa vida. Ó Pai, porque nós estamos aqui. Nos ajuda, Pai. Catuca a gente para que a gente possa despertar. Ó Deus, para que a gente possa estar cheio do Teu Espírito Santo, aguardando a bendita promessa da vinda do Senhor nos ares, para nós nos encontrarmos contigo. Nós amamos a Tua vinda. Guarda a nossa coroa, Senhor. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda nessa noite. Toma o nosso coração e mente em Tuas mãos. Nós Te agradecemos por tudo agora, em nome de Jesus. Amém. Você pode glorificar a Deus nessa noite? Aleluia. Aleluia. Só o Senhor é santo.